Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Shirley Figueiredo, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, e o nosso assunto de hoje é como lidar com as crises no autismo, principalmente nesse período agora que nós estamos vivendo de quarentena. E você, já passou por isso? Não deixe de se inscrever no meu canal, compartilhe com familiares ou com profissionais que possam se interessar por esse assunto. Imagino que esse período de quarentena não tem sido fácil para ninguém, não é? São várias emoções, nós estamos também ansiosos, sem saber o que de fato vai acontecer. Então, imagina para a pessoa com autismo, né? A pessoa com autismo, ela geralmente já tem uma dificuldade em lidar com as emoções, né? Então, se a gente pensar nesse cenário todo que a gente está vivendo, o quão difícil para pessoas, adolescentes ou crianças com autismo, que tem sido viver nessa situação que a gente está vivendo agora em relação à quarentena. Então, é muito possível que aí na casa de vocês as emoções estejam um pouco alteradas, né? Então, talvez as crises estejam aparecendo com maior frequência. Então, por isso que eu decidi hoje trazer essa temática para a gente poder discutir um pouquinho mais. Só que antes de falar da crise, é importante a gente falar a diferença entre birra e uma crise, né, sensorial, que é comum nos autistas. Então, a birra, como que ela se caracteriza? É quando a criança, ela quer algo, então ela tem um foco, né? E ela tem uma pessoa para resolver essa situação para ela. Então, que geralmente é os pais, né? Então, ela às vezes se joga no chão, né? Tá lá no shopping, no mercado, porque eu quero chocolate, porque eu quero a bala, né? E é importante dizer que a birra, ela não é presente só em pessoas com autismo, ela também está presente nas crianças típicas. Já nas crises, há uma sobrecarga, que pode ser uma sobrecarga sensorial, emocional, uma sobrecarga de informações e uma sobrecarga de eventos imprevistos. Então, em todas essas situações, há um evento externo que acaba desencadeando uma emoção e que, no caso das pessoas com autismo, eles já têm uma dificuldade maior de lidar com essas emoções. Então, por isso que, na maioria das vezes, acaba acontecendo as crises. Voltando um pouquinho lá na birra, como que a gente resolve a birra, né? Então, quando a criança se joga no chão, querendo chiclete, querendo abalo, querendo brinquedo, como que a gente faz, né? A gente entrega as coisas para ela? Não. Na verdade, se a gente fizer isso, a gente vai estar reforçando o comportamento dela. E aí ela vai aprender que toda vez que ela quiser algo que o adulto não quiser fornecer, é só ela fazer aquele mesmo comportamento. Então, nesse caso, a gente não pode fornecer, é simplesmente ignorar, né? Tirar ela do foco, porque na verdade ela quer uma plateia, ela quer público. Então, se eu tô lá no shopping, se eu tô no mercado, é tentar tirar ela ali daquela situação e você ignorar, para você não reforçar o comportamento. Já no caso da crise, é diferente, né? E essa que é a grande questão, porque às vezes, né, diante da situação, às vezes algumas famílias têm essa dificuldade de diferenciar. A crise é uma explosão repentina. Muitas vezes, né, é comum, às vezes a gente vê famílias falando, olha, você tem que se comportar, se você não parar com isso, você não vai jogar o videogame, né? Ou às vezes até apresentando alguns comportamentos punitivos. Então, na crise, não dá para resolver assim. E aí vem a grande pergunta, né? Então, como que eu lido, né? Como que eu resolvo? Como que eu vou agir nesses momentos de crise, né? Então, é comum nesses momentos, principalmente quando são familiares que acabaram de ter o diagnóstico, que ainda não tem muita experiência, então é comum não saber lidar, ficar nervoso com a situação. Mas a primeira dica que eu trago aqui para vocês é manter a calma. Eu sei que é difícil, né? Falando assim parece fácil, mas é manter a calma. Por quê? Porque primeiro a gente precisa se acalmar para a gente poder agir. E naquele momento, nós somos o adulto responsável por aquela pessoa, né? Por quê? Porque a
pessoa autista, a criança, o adolescente, ele não vai conseguir ter essa consciência de que ele precisa parar. Fala assim, ai não, já tá tudo bem, então agora eu tô legal. Não, nós enquanto adultos que vamos precisar ter calma para depois sim agir. Nessa situação, a pessoa com autismo, ela precisa de uma regulação emocional. Então, se eu, enquanto mãe ou enquanto familiar, enquanto cuidadora, enquanto professora, eu ficar nervosa, ela não vai conseguir atingir essa regulação emocional. Então, o primeiro passo é a gente manter a calma para que a gente possa agir. Então, assim que você fizer esse primeiro passo, você vai verificar ali no entorno se não tem algo, nada que possa colocar essa pessoa em risco, né? Então, retirar objetos que ela possa se machucar. E assim que possível, né? Porque às vezes na crise a criança, o adolescente, o adulto vai chorar ou vai gritar muito. Então, assim que possível, você vai chegar e vai falar: olha, eu entendo o que você está sentindo, né? Eu sei porque você ficou nervosa, né? Porque a mamãe entende, a mamãe sabe que você ficou nervosa porque você estava num local com muito barulho. Eu entendo isso, né? Por quê? Porque, como eu disse lá no início, a pessoa com TEA, né, com transtorno do espectro autista, ela tem essa dificuldade de lidar com as emoções. Uma outra dica importante também é criar uma rotina para a pessoa com TEA se acalmar. Então, por exemplo, se você estiver em casa e a crise acontecer em casa, é interessante você criar um espaço na tua casa, um cantinho para ser aquele cantinho para ela tentar se acalmar nessas situações de crise. Então, nesse cantinho, coloca uma almofada, deixa um espaço um pouquinho mais aconchegante, que pode ser em qualquer local, não precisa ser necessariamente no quarto, pode ser na sala, um cantinho que você consiga direcioná-la para aquele espaço no momento da crise, né? Existem também outras opções, como alguns brinquedos sensoriais, aquelas bolinhas de apertar. Então, vai depender muito do caso, né? E de cada pessoa. Um outro passo importante é tentar retirar a criança ali, retirar os estímulos sensoriais. Então, vamos pensar que a criança ou a pessoa teve a crise porque estava num ambiente com muito barulho, né? E alguns autistas têm essa sensibilidade em relação a sons. Então, eu preciso retirá-la daquele ambiente, né? Então, retirar daquele foco, porque senão a crise ela tende a continuar. Então, é importante retirar ela daquele estímulo sensorial. Um outro passo que também é muito importante é a contenção da agressividade. Por quê? Porque nessas situações pode sim haver comportamentos agressivos. Então, ela pode ficar muito nervosa, ela pode chutar, ela pode querer agredir, né? As pessoas que estão ali no convívio. Então, nesse ponto, o que eu sugiro? Sempre tentar segurar, né? Então, aqui na agressividade, ainda mais não dá para agir como se fosse uma birra, né? Então, não adianta gritar, não adianta cobrar um comportamento adequado. A pessoa está na crise, então você precisa conter, né? Para que ela não se machuque e para que ela não machuque ninguém também. Então, geralmente, o que a gente indica? Tentar segurar por trás, né? Porque se você segurar ela por trás, se ela chutar ou se ela bater com as mãos, não vai te atingir. Se for um adolescente, se for um adulto, que aí a força triplica, é importante ter alguém para ajudar, né? Eu sei que às vezes tem situações que não tem, que só tem a mãe ali na situação, mas é importante lembrar dessas dicas. Então, nunca tentar abraçar pela frente, né? Porque a pessoa pode te machucar. Então, sempre ir por trás, tentar conter naquele momento para que ela não se machuque e para que ela também não machuque ninguém. Feito isso, é importante retirá-la daquele ambiente, né? Então, se tiver o cantinho da calma, direcionar para lá, né? Se for num local onde você não está na sua casa, que não tenha esse cantinho, você precisa retirar
daquele ambiente. E aí você retira e aí você vai fala assim, olha, eu entendo, né? Eu sei que você ficou nervoso ou nervosa, isso acontece com todo mundo, mas a gente não pode bater nas outras pessoas, né? Então é importante devolver isso, tá bom? E a última dica que eu trago aqui para vocês hoje é antecipar as crises. Eu sei que isso não é tão simples assim, né? Mas sempre antes de uma crise, as pessoas com TEA, com autismo, elas dão alguns sinais. E a gente precisa começar a perceber esses sinais. Então, tem crianças, por exemplo, que demonstram sinais motores, né? Outra situação, bom, eu sei que meu filho, em ambiente com muito barulho, um outro momento ele teve uma crise, então é bom eu evitar, né? Então, prevenir, que a gente chama de gatilhos, né? Dentro da psicologia a gente chama de gatilhos. Então, o que antecede essas crises? E nesse momento que nós estamos vivendo agora, que é né? Nós estamos numa situação de mudança de rotina, né? Que já é difícil para nós adultos, é difícil para crianças típicas e ainda mais para pessoas e crianças com TEA. Então, a gente sabe que toda essa situação da quarentena, infelizmente, acaba propiciando, né, o aparecimento maior das crises, né? Então, é importante sim estabelecer uma rotina, que eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar aí, às vezes até em outros vídeos, em artigos de reportagens de TV, né? Que é importante manter a rotina e, principalmente, gente, aqui eu trago um recado bem importante para as famílias, né? Não ficar se culpando, achando que falhou, né? Ah, puxa, meu filho teve uma crise. É só pensar, está sendo difícil para todos nós. Esse período agora é um período difícil. Nós precisamos ficar em casa, né? Quem pode ficar em casa. E para nós não é fácil, né? Eu tenho certeza que você tem dia que acorda mais nervoso, mais nervosa, mais ansiosa ou ansioso. E para as pessoas e crianças com TEA também não é diferente. Então, não se culpe. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo o melhor de vocês, né? Não se sinta frustrada com aquele sentimento de que você falhou, né? Não, você está fazendo o melhor. Eu tenho certeza disso, tá bom? Gente, é isso. Era esse recadinho que eu queria trazer para vocês hoje. Quem gostou do vídeo, por favor, dá um joinha, né, para ajudar na divulgação do vídeo. Quem tiver dúvidas ou sugestões de outros temas, coloque aqui nos comentários. E quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, tá bom? Muito obrigada e fiquem com Deus.